Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Vá para onde as águas são mais fundas, lance as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Esse texto, ele é um texto muito importante para nós fundamentarmos o tema que nós vamos trabalhar hoje na Quaresma de Arcanjo Miguel. Muito boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui a esses tratamentos coletivos, a esse atendimento coletivo hoje da Quaresma de Arcanjo Miguel. E hoje a temática nos convida a uma expansão da consciência espiritual. Eu escolhi esse texto para nossa reflexão porque ele assim enfatiza muito todo o contexto que nós estamos muitas vezes inseridos e que tipo de expansão de consciência eu estou me referindo aqui. A cena é essa: Simão e os seus companheiros, pescadores. Aqui ele ainda não havia sido chamado por Jesus para segui-lo. Isso acontece na sequência do texto. E Jesus ainda não havia iniciado a chamar os seus discípulos, seus apóstolos. Ele tinha um grupo de pessoas já que o acompanhavam, que ouviam a palavra de Deus, mas ele não havia ainda começado a chamar, a convidar os discípulos, os apóstolos, para seguirem ele. E tá lá Simão e alguns ali, né? Pescaram a noite inteira, não conseguiram nada de peixes, e de repente aparece Jesus, né? E diz para eles: lancem as redes em águas mais profundas. Simão, imagino que deve ter ficado até um pouquinho assim incomodado com a situação, mas ele confiou. Confiou naquele mestre que ele nunca tinha ouvido falar, que ele nunca tinha visto, mas ele confiou e lançou as redes em águas mais profundas. Quando nós falamos sobre expansão da consciência espiritual, este encontro que acontece no Evangelho de Jesus com os apóstolos, em especial Simão Pedro, nos traz um ensinamento de amadurecimento, de despertar, de expansão da percepção espiritual. Quando Jesus pede a Pedro para que lance em águas mais profundas, ele está propondo uma mudança de nível de consciência. Simão estava acostumado a pescar em uma determinada região e ele nunca tinha, talvez, ido mais para fundo do mar para pescar. O mar de Nazaré, que ele conta aqui, não é um mar muito extenso de uma margem para outra. Óbvio, você não consegue de um lado enxergar o outro lado do mar. Mas mesmo assim, não há uma distância tão longa. Porém, ele nunca tinha, Simão, ido a águas mais profundas. Ele sempre tinha ficado ali, naquela região, para fazer a sua pesca. E o que que isso significa? O pescar nas águas que ele já estava acostumado a pescar nos indica uma vida comum.
hábitos automáticos, zona de conforto. E você? Quais são as tuas zonas de conforto? Quais são os hábitos automáticos? Qual é a sua vida comum que você vive hoje? E essas zonas de conforto, elas são muito perigosas, porque elas nos condicionam, elas nos amarram, elas nos prendem. Viver apenas na superfície é viver de forma limitada, preso a rotinas, a ansiedades, a aparências. A profundidade, vá e lance as redes em águas mais profundas. Representa o mergulho no inconsciente, no mistério, no sagrado. Desde o primeiro dia da Quaresma de Arcanjo Miguel até hoje, nós estamos fazendo uma série de estudos, meditações, tratamentos gravados, e eu espero que você esteja também fazendo as tuas reflexões pessoais, porque nós estamos avançando a águas mais profundas. E nós precisamos avançar em águas mais profundas para retirar do inconsciente, retirar aquelas amarras que ainda nos seguram. E é lá, nas águas mais profundas, que estão os grandes peixes, que estão as verdades mais elevadas. É lá que você vai encontrar o seu dom espiritual, a sua conexão com propósitos de alma, missões que você vai desenvolver. O que Jesus está dizendo para Simão, não se contente com o raso da vida. E a maioria das pessoas fica no raso, não avança em águas profundas. Vá mais fundo dentro de si mesmo, vai encontrar o que você busca. Na tradição espiritual, a pesca, ela é uma metáfora do trabalho interior e da busca da sabedoria. Não sei se você sabia disso. Mas quando a gente estuda a espiritualidade, não só os textos sagrados da Bíblia, mas outros tantos textos sagrados que existem, a gente sempre encontra a alegoria da pesca, do pescar. E isso é uma metáfora. É uma metáfora, uma forma de a gente interpretar aquilo, né? E o que que essa pesca ela indica? Trabalho interior, busca por sabedoria. Os peixes, eles representam as ideias, as revelações. E quanta revelação você já teve ao longo desses quase 40 dias que estamos aqui refletindo, pensando, nos curando, nos libertando. Os peixes também representam os frutos espirituais que emergem das águas da consciência. A rede simboliza a nossa capacidade de captar, integrar, trazer para a realidade aquilo que a gente precisa, ou melhor, aquilo que a gente intuiu no silêncio da nossa alma. E o que significa ser ao barco? Você já pensou nisso? A nossa vida pessoal, as estruturas que nos sustentam durante essa travessia para nós irmos até águas mais profundas. A pesca em águas profundas aponta para o esforço de expandir a consciência, recolher percepções mais sutis e transformar a própria existência. E quando eu digo expansão da consciência, ela é um processo espiritual contínuo. E esse processo espiritual contínuo de expansão da consciência, avançar a águas mais profundas, passa pelo autoconhecimento. Quanto que você já se conheceu ao longo dessa quaresma do Arcanjo Miguel? Quantas coisas você descobriu dentro de você que você não sabia, que você não lembrava? Coisas que você precisava soltar e você ainda estava agarrado. E tem muita gente ainda que está segurando coisas. E você precisa soltar isso. E aproveita essa quaresma do Arcanjo Miguel para você fazer isso. Esse autoconhecimento de nós mergulharmos nas próprias sombras, reconhecer nossos medos, padrões, resistências.
A entrega é outra parte que faz parte desse processo contínuo de expansão. Confiar na orientação divina. Confiar na orientação divina e não desconfiar de Deus. Mesmo quando a lógica humana diz, já tentamos tudo. Pedro, inclusive, fala isso para Jesus, a gente passou a noite inteira pescando. A receptividade, abrir-se para novas percepções, novas formas de ver a vida, novas formas de ver as coisas. Eu espero que você saia dessa Quaresma do Arcanjo Miguel diferente de quando você começou ela lá no dia 15. E não dá para você sair dessa Quaresma do Arcanjo Miguel igual a quando você começou a Quaresma lá no dia 15. Tem que ter mudado alguma coisa em você. Novas percepções. Pare de ficar no raso da sua vida. Mesmas amizades, mesmos lugares, mesmas pessoas. Trabalha de segunda a sexta para o final de semana, sei lá o que fazer. E o último ponto dessa expansão da consciência é a integração. Trazer para o cotidiano da nossa vida as experiências espirituais, transformando comportamentos, mudando escolhas, mudando a forma de nós relacionarmos com as pessoas. E a dimensão mística desse chamado para a expansão da consciência, para irmos em águas mais profundas. Jesus está dizendo para nós, Arcanjo Miguel está todo esse tempo da Quaresma tentando enfiar na nossa cabeça. Saia da repetição das mesmas ideias e experiências. Saia da repetição dos mesmos erros. Você já sabe que resultado que vai dar e por que você continua fazendo aquela mesma coisa. Vá além do que você já sabe. Ah, isso aqui eu já sei. Mas você sempre pode aprender mais. Pessoal, faz 20 anos que eu estudo espiritualidade. E sempre tem alguma coisa nova para aprender, para refletir, para pensar. Esse texto que eu li para vocês hoje, eu já li esse texto, nossa, mais de 100 vezes. Muito mais de 100 vezes. E sempre que eu leio o texto tem alguma coisa nova que eu não tinha visto a outra vez. Confie no invisível, no inesperado da sua vida. E esse invisível e inesperado é Deus que age e faz. Vou contar uma história para vocês. Eu fiz um atendimento há um tempo atrás, não faz muito tempo, pessoa hospitalizada. Hospitalizada, praticamente já pelos médicos, eles já estavam até querendo desligar os aparelhos para fazer aquele procedimento de, como é que é o nome? De morte cerebral, morte cefálica. Chegou o nome dessa pessoa para mim, óbvio que não foi ela que pediu, foi alguém da família que pediu para eu fazer o atendimento. Tudo bem. E essa pessoa estava com um tipo de bactéria que ele já tinha tomado o corpo todo. Então, era questão de poucos dias ou poucas horas, né? Para essa pessoa praticamente morrer. Inclusive, estava até com falência de alguns órgãos, uma coisa assim. E um jovem, 28 anos, se eu não me engano. Mais ou menos isso, 27, 28 anos. Fiz o atendimento dele, fiz esse atendimento à distância, porque eu até pensei de ir até o encontro dessa pessoa, né? Não era tão longe, mas eu até pensei em ir até o encontro, mas eu disse assim, não, eu vou fazer o atendimento à distância mesmo, e se essa pessoa, quem sabe, melhorar, eu tinha inclusive uma ida, uma viagem para aquela região, né? E até pensei, bom, eu vou atender essa pessoa, de qualquer coisa, quando eu for viajada, eu até passo por esse local, né? E tento às vezes até atender presencialmente essa pessoa. Tá bom. Fiz o atendimento dessa pessoa, a família desesperada, mandei um retorno pelo WhatsApp, um retorno simples, né? E no dia seguinte, chegou na cidade um grupo de médicos
de um laboratório e foram até aquele hospital. E eles estavam com alguns medicamentos, com algumas pesquisas que eles estavam desenvolvendo, e eles precisavam o paciente mais crítico. Eles queriam o paciente mais crítico da UTI daquele hospital para poder levar aquele medicamento que eles estavam pesquisando para que essa pessoa pudesse ser tratada e ser curada. E adivinhe aonde que eles foram e em qual paciente eles foram do hospital? Nesse jovem que eu tinha atendido na noite anterior. Veja, Deus tem total poder de entregar a cura no momento que nós pedimos. Mas, como diz o Salmo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é um salmo, não sei se você sabia. Sei que cerca de 7 dias depois eu estava recebendo a notícia de que essa pessoa estava deixando o hospital. É óbvio que ele precisa ainda de suporte médico, pelo menos precisou por um tempo. Precisou de toda uma reabilitação, inclusive com fisioterapeuta, por causa do tempo que ele ficou no leito e o tipo de bactéria que o corpo, né, estava praticamente todo destruído. Até os movimentos um pouco essa pessoa perdeu, mas depois foi recuperando e hoje está perfeita. Isso é uma dimensão de águas mais profundas. Isso é quando a gente muda a forma de nos relacionarmos com Deus, essas coisas acontecem. Deus poderia fazer aquela pessoa levantar naquele momento da cama? Claro que ele poderia. Por que que Deus não fez isso? Veja, eu não estou preocupado por que que Deus não entregou a cura naquele momento para aquele jovem. Eu mudei a forma de pensar. Eu avancei a águas mais profundas. E eu consigo reconhecer que aquela chegada daquele grupo de pesquisadores no hospital, na manhã seguinte, sem inclusive o hospital estar sabendo, porque eles iam lá e eles procuraram o hospital da cidade. Não estava agendado aquilo. Isto é um ato extraordinário. E Deus move as coisas. Isso é uma evolução da consciência. Isso é confiar no invisível, no inesperado. As águas rasas era aquela família já estar se preparando para velar aquele corpo, para enterrar aquele corpo. Mas Deus mostrou: confie no invisível, confie no inesperado de Deus. E qual que é a aplicação prática disso na nossa vida? Eu preciso estender um pouco essa explicação nesse início do vídeo, porque esse tema é de suma importância. Agora, nessa reta final de poucos dias que temos de Quaresma de Arcanjo Miguel. E a aplicação prática dessa expansão da consciência é cultivar momentos de oração profunda, silêncio interior. Quantas vezes você já orou hoje? Você já rezou hoje? Ai, mas eu estava trabalhando. Eu também estava trabalhando. Eu fiz 12 atendimentos até o momento de iniciar a gravação desse vídeo. Eu tinha feito 12 atendimentos durante o dia. Fora algumas consultas que eu tinha feito de videochamada. Quantas vezes você já orou, já rezou hoje? Pessoal, oração não importa a quantidade de horas que você fica rezando, orando. Mas é aquele momento que você tira para se conectar com Deus. Converse com Deus o dia inteiro. Chame pelo Espírito Santo o dia inteiro. Isso é avançar em águas mais profundas. As pessoas comuns, as que ficam só na margem, elas rezam no domingo quando vão na missa, ou no culto, ou às vezes rezam lá quando vão na sua prática espiritual. Isso é águas rasas. Agora, água profunda é você ter essa necessidade de contato com a espiritualidade diariamente e durante o dia, várias vezes durante o dia. A aplicação prática dessa expansão da consciência nas relações. Olhar para o outro com mais compaixão, e compaixão não é pena.
Ensinaram errado para você. A palavra compaixão não tem nada a ver com pena e nem misericórdia. Compaixão é você entender que a tua mudança muda o mundo. Isso é compaixão. Compaixão não é você ter pena do outro. Compaixão é você ter pena de você mesmo. E daí você entender que você precisa mudar. E o movimento que você faz de mudança muda as coisas. Na nossa missão de vida, reconhecer os talentos, os dons espirituais que você tem e que estavam adormecidos. Eu quero que desse grupo de mais de 100 pessoas que estão fazendo a Quaresma do Arcanjo Miguel, saiam aqui libertadores, saiam aqui curadores. Quem sabe saiam aqui pastores, padres, ministros do Evangelho. Eu quero que desse grupo que estão fazendo aqui a Quaresma do Arcanjo Miguel, saiam desse grupo homens e mulheres que vão, não, de hoje em diante eu não posso ficar parado, eu preciso buscar mais, eu preciso conhecer, eu quero estudar mais, eu quero saber como é que é essa expansão da consciência e a expansão espiritual. Eu preciso buscar, eu preciso buscar, eu preciso entender, eu quero ir mais a fundo, mais e mais e mais. E eu não quero ficar só isso para mim, eu quero levar isso para os outros. E isso resulta no quê? Cura interior. Entender que muitos bloqueios só se resolvem quando descemos a fundo na alma, vamos a águas mais profundas, enfrentamos traumas, crenças limitantes, permitimos a ação transformadora da graça de Deus. Então, a expansão da consciência espiritual é um mergulho nas águas profundas da alma da vida, onde nós encontramos revelações que a superfície nunca poderia nos dar. E eu digo para vocês, eu já fui aquele religioso de domingo na missa. E no resto da semana eu nem abria, porque eu nem tinha Bíblia naquela época. Eu acompanhava só as orações ali pelo folhetinho da missa. Eu nem a Bíblia eu abria durante a semana. Hoje eu não posso passar um dia sem ler, sem estudar. E olha que eu tenho ainda muita coisa para mudar. Eu tenho muita coisa ainda para curar dentro de mim. Eu não parei o meu processo. Como você, eu também estou fazendo esse percurso de 40 dias da Quaresma do Arcanjo Miguel. Pessoal, é é urgente nós irmos para águas mais profundas. Não dá mais para nós ficarmos no raso da vida. Não dá mais para você ficar no raso da vida. Você já viu que a tua vida está destruída. Você está frustrado, você está decepcionado, você está com a tua vida toda bloqueada, prosperidade zero. Aí, dia 19 de setembro, você já não tem mais dinheiro. Tipo, uma vida assim, não dá mais para você continuar nisso. Você precisa ir para águas mais profundas. Pare de fazer as coisas que todo mundo faz. E vai para águas mais profundas, você vai ver o quanto, o quanto. Eu vou deixar que você faça essa experiência. E no tratamento de hoje, nós vamos ter dois momentos. O primeiro momento é um momento onde eu quero que você faça a experiência desse ir a águas mais profundas. E na segunda parte, nós vamos trabalhar o tema do dia de amanhã, que é a ativação do escudo de Arcanjo Miguel. Então eu quero vestir em você um escudo de Arcanjo Miguel e um escudo da fé. Aquele que está escrito lá em Efésios. Nós já fizemos isso em algum outro momento aqui da Quaresma, mas hoje nós vamos repetir com a força do Arcanjo Miguel e com o próprio Deus colocando esse escudo em você da fé. Então, não se esqueça, saia do raso da tua vida.
Você já sabe os resultados. E o raso da tua vida te entregou muito pouco. Agora, quando você vai para águas mais profundas, ali você vai fazer experiências que realmente são transformadoras. Hoje, o Senhor está dizendo para cada um de nós: jogue as redes em águas mais profundas. E eu não estou aqui levantando a bandeira de nenhuma igreja, nenhuma religião. É o Senhor que está nesse relacionamento com você. É Jesus que está nesse relacionamento com você. É Miguel que faz você lembrar mais uma vez quem como Deus. Então saia do raso. E quanta gente está no raso? Quanta gente está no raso da vida? E pessoal, eu não tenho tempo agora nesse vídeo para falar sobre esse tema, porque senão nós vamos alongar muito e eu quero já entrar no tratamento. Mas quantas pessoas estão com as rigidez mentais? Não é nada de espiritual mais. Não tem mais obsessor ali, não tem mais demônio. Já foi tudo embora. Mas nem precisa ter um demônio, ter um obsessor ali. Rigidez mental da pessoa. A pessoa não quer mudar. A pessoa não quer melhorar. A pessoa não quer pensar diferente. A pessoa continua duvidando de Deus e do poder dele. Avance para águas mais profundas. Avance para águas mais profundas. Faça essa experiência de avançar em águas mais profundas e você vai ver, você não vai querer voltar para a superfície. Você não vai querer voltar para o raso. Porque você vai encontrar grandes transformações na sua vida. Sabe por que você não é próspero ainda? E não só de dinheiro no bolso. Porque você não foi para águas profundas. Sabe por que você ainda não encontrou abundância na sua vida? Porque você não foi para águas mais profundas. Você ficou todo o tempo no raso. E olha que no raso você já fez muita transformação e você já conseguiu muita coisa no raso. Então imagine o que você vai conseguir conquistar quando você for para águas profundas. Quero pedir ao grande e eterno Deus que me permita agora me conectar com as energias psicomental, energético e espiritual de Rosilei, de Muyara, de Clediane, Mariana, Fabrício, Sabrina, Roseli, Antônio, Karina, Yasmin, Kátia, Eduardo, Ruchele, Sheila, João, Vera, Juliana, Cláudio, Lucelena, Karina, Lenira, Marina, Diego, Leda, Mário, Fátima, Liz, Luiz, Mariana, Vitor, Henrique, Flávia, Águida, Cleusa, Jaci, Samanta, Cauane, Cauã, Manuel, Juscelino, Terezinha, Leandro, Thaís, Bruno, Mateus, Ana Paula, Maria Gorete, Janaína, Bernardo, Daltro, Cláudia, Lucas, Vânia, Mariane, Salete, Isolete, Letícia, Maria de Fátima, Paulo Sérgio, Elisângela, Nelson, Karine, Alan, Moacir, Priscila, Lucas, Pedro Lucas, João Lucas, Patrícia, Elisandra, Rafael, Manuela, Cleia, Luciano, Maria Valentina, Nádia, Anderson, Caio, João Luiz, Maria, Letícia Graciele, Eric, Maria, Maria Antônia, Marcos, Gabriela, João Gabriel, Cláudia, João Luiz, Luciane, Hilário, Nilva, Odila, Eduarda, Patrícia, Maria, Tiago, Thaís, Milena, João Carlos, Simone, Clayton, Pedro, Joaquim, Jennifer, Alvina, Maria Eva, Eduardo, Maiara, Maria Lúcia, Telmo, Ana Brígida, Luísa, Jussara, Nestor e Lucas.
Sim, Deus eterno e todo-poderoso, me permita me conectar com as energias de cada uma dessas pessoas, psico, mental e energético espiritual. Me permita, Senhor Deus, me conectar com as energias de cada um desses, psico, mental, energético espiritual. Me permita, Senhor Deus eterno e todo-poderoso, pelo nome e pelo sangue de Jesus, me conectar com as energias de cada um, psico, mental, energético, espiritual. Está feito, está feito, está feito. Não é possível que a gente já está quase no final da Quaresma do Anjo Miguel e ainda tem algum obsessor no seu campo. Mas se ainda houver obsessor no seu campo, eu dou ordem que ele saia agora. Eu dou ordem que ele saia agora pela minha autoridade espiritual, pelo nome e pelo sangue de Jesus, pela espada de Arcanjo Miguel. Eu dou ordem que todo obsessor, espírito em sofrimento, simbiose espiritual, saia dos nossos campos energéticos espirituais agora. Todo Egum, Quiumba, Quinzila, todo demônio, todo daimon, todo servo astral, toda entidade astral, todo íncubus, súcubus, todo espírito de mago negro, feiticeiro espiritual e qualquer outro tipo de entidade negativa que esteja no seu campo, é aquela entidade que você foi oferecido, é aquela entidade que batizaram e fizeram a tua cabeça, aquela entidade que a sua avó, o seu avô, a sua mãe, o seu pai ofereceram você aquela entidade. Qualquer outro tipo de espírito negativo tem que sair agora. Tem que sair agora pelo nome e pelo sangue de Jesus. Eu dou ordem que saia agora. Pelo nome e pelo sangue de Jesus, eu dou ordem que saia agora. Magias são cortadas agora, feitiços, encantamentos, conjurações negativas, udos, vudos, bruxaria, feitiçaria, inveja, mal-olhado. Tudo isso sai da sua vida agora. Agora você começa a encontrar esta profundidade espiritual, você está expandindo tua consciência. Não pode uma magia qualquer entrar no seu campo, porque agora você está com o seu campo blindado. Maldições familiares são mais uma vez quebradas. Encantamentos, feitiços, magias, salgas, karmas, votos, pactos, magias de outras encarnações, tudo aquilo que não pertence mais a você está sendo cortado, está sendo retirado, está sendo limpo agora. Contratos, afirmações, promessas que você fez, tudo isso está sendo quebrado, derrubado agora. Para que você possa viver o novo de Deus, você possa viver essa expansão da consciência, essa transformação completa. Eu retiro também chips, implantes, ovoides, bichos, larvas, miasmas. Toda a energia de parasitismo, vampirismo pelos parasitas, tudo isso tem que sair agora. Energias de nós da ancestralidade, energias de outras pessoas que ainda estejam com você, grudadas em você, seus pensamentos, as suas energias. Tudo isso que não é divino tem que sair de você agora. Tem que sair de você agora, não dá mais para permanecer aí. Não dá mais. Em Jeremias nós lemos: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor. Senhor, que o teu fogo consuma agora todo altar maligno erguido contra cada uma dessas pessoas que estão ligadas a esse tratamento. Eu envio no nome e no sangue de Jesus o fogo do Espírito Santo para queimar todo despacho, todo encantamento, toda macumbaria, todo trabalho espiritual negativo, toda maldição familiar, toda consagração demoníaca, toda inveja, todo mal-olhado que estejam tentando nos atingir. E no Salmo 97 nós lemos: adiante dele vai um fogo que consome os seus inimigos ao redor. E esse fogo consumidor de Deus agora está indo, está quebrando, está limpando, está transmutando, está retirando da sua vida, da sua ancestralidade, tudo aquilo que não pertence mais a você, tudo aquilo que não é mais divino na sua vida.
para que você possa avançar em águas mais profundas. Avançar em águas mais profundas. Feche teus olhos. Se você quiser colocar pausa no vídeo para você poder se acomodar, sentar melhor, quem sabe deitar um pouco, numa posição que você fique confortável. Feche teus olhos. Respire pelo nariz profundamente. Respire pelo nariz de forma bem profunda. Segure um pouco o ar e vai soltando esse ar pela boca. Respire pelo nariz em 1. Segure um pouco o ar em 2. E vai soltando esse ar pela boca em 3. Mais uma vez, respire pelo nariz em 1. Segure o ar em 2. E vai soltando pela boca em 3. Mais uma vez, respire pelo nariz em 1. Segure o ar em 2. E solte pela boca em 3. Eu quero convidar você a subir no barco da sua vida. Não importa se esse barco ele é grande, ele é pequeno, mas suba nesse barco agora. Comece a visualizar essa imagem de um barco na sua mente. Mesmo que você nunca tenha andado num barco, mas visualize, imagine isso. Vai visualizando esse mar que está à sua frente. E você ainda consegue chegar à praia de um lado. E note que nesse barco tem alguém aí com você. Tem uma presença diferente. No barco da sua vida hoje está Jesus. Vá visualizando o Mestre na sua frente. Deixe que Ele se mostre a você como Ele é. Não importa se você está trazendo à sua mente alguma imagem que você já conhece de Jesus, mas tenha plena certeza que, como Ele disse, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. E nós estamos aqui todos reunidos em diferentes lugares, mas conectados com uma única força. Reunidos no nome desse Senhor. Então Ele está aqui no meio de nós. Ele está aí com você agora. Ele está aqui comigo agora. Diga para Jesus o que você queria dizer para Ele.
Faça aquela pergunta que você queria perguntar a Ele. Tire aquela dúvida. Se você precisa confessar alguma coisa, aproveite agora e confesse. Conte para Ele alguma coisa que você fez que não foi legal. Jesus, ele senta na proa do barco e agora ele está ouvindo você. Jesus senta ao seu lado e ele está ouvindo você falar agora. Então converse com o Mestre. Mas não se esqueça de deixar ele falar também. Não fique só você falando. Deixe esse Jesus conversar com você agora. Esse Jesus, ele abraça você. Ele te acolhe. Se um choro rolar do teu rosto, é Ele que pega a ponta do manto dele e enxuga a tua lágrima. Como é bom estar na presença do Senhor. E no barco da sua vida, Ele sempre esteve aí. Independente de você acreditar nele ou não, gostar dele ou não. Independente se em alguns momentos você até dele se afastou. Mas no barco da sua vida, Jesus sempre esteve aí. É Ele, não é uma igreja, é Ele que está aí. Permaneça mais alguns momentos com o Mestre. Conte para Ele aquela conquista que você teve, que foi por obra dele. Ele já sabe que Ele fez isso na sua vida, mas como é bom quando nós contamos para Jesus: eu consegui, mas eu consegui porque Tu estava comigo. Fui eu que fiz aquela escolha, fui eu que fiz aquela prova, fui eu que passei naquele exame, fui eu que venci essa doença, fui eu que venci esse problema. Mas eu reconheço, Senhor, que todo o tempo estava comigo, até quando eu não me lembrava de Ti. Perca essa oportunidade, você está diante do Mestre que está aí com você. E mesmo que você não esteja vendo nada, mas sinta a presença dEle, sinta o toque curador dEle. Se você nunca fez isso, aproveite agora e faça.
Diga para esse Jesus: Mestre, você pode inclusive repetir essas palavras: Mestre, eu estava distante. E até quando eu estava perto, eu também estava distante de ti. E hoje, Mestre, diante de ti, diante de toda essa espiritualidade que acompanha isso tudo que nós estamos fazendo aqui, eu declaro, Jesus, que Tu és o meu único Senhor, o meu único e suficiente Senhor. E eu escolho, Jesus, a Sua vida, o Seu projeto para mim. E a partir de hoje, Jesus, o meu nome vai escrito no livro da vida. Sabe o que Jesus faz agora? Nesse barco da sua vida, Ele se ajoelha e lava os teus pés. Não como humilhação, mas para te mostrar que Ele honra você. É Ele que quer te levantar e fazer grande. Deixe que Jesus lave teus pés. E você já sabe o que vai fazer daqui para frente. Lavar os pés das pessoas. Não para se humilhar, mas para doar e fazer elas encontrarem dentro delas este mesmo poder que você está encontrando agora. E Jesus vai te dizendo bem assim: para você ir para águas mais profundas, você precisa ir de pés limpos. Então tudo o que tem que ficar para trás vai ficar aqui agora. E se você tem ainda alguma coisa que entregar, se soltar, se solte agora, diga isso para o Mestre. O Mestre lava os teus pés e você ainda está resistindo, duvidando dele? O que é que você precisa deixar para trás que ainda te incomoda? Jesus está diante de você, entregue para Ele. Agora Jesus termina de lavar os teus pés. Mais uma vez Ele te acolhe, porque você o declarou como seu Senhor e você aceitou o projeto dele na sua vida, aceitou viver com Ele. Então agora Ele te chama para o outro lado do barco, para a polpa do barco. Porque Ele quer te mostrar algo. Ele quer te mostrar aonde Ele quer que você avance. Quais são as águas profundas que Ele quer te mostrar agora. Deixa Jesus mostrar para você as águas profundas que Ele quer te mostrar.
Quem sabe Ele quer te mostrar aquela água profunda daquela universidade que você não fez ainda, daquele curso. Quem sabe Jesus quer te mostrar as águas profundas de algo que você precisa assumir dentro do seu ministério. Jesus quer te mostrar as águas profundas, talvez daquele concurso, daquela escolha, daquela prova. Jesus quer te mostrar as águas profundas de quando o médico vai te entregar a cura e dizer que você está curado. Jesus quer te mostrar as águas profundas daquelas dívidas, daquele problema judicial, que você fica resumindo a tua vida inteira naquilo e não sai disso, mas Ele quer te mostrar a sentença do juiz. Jesus quer te mostrar aquela água profunda daquela mudança de carreira, daquela mudança de profissão. Deixa Ele te mostrar qual é a profissão que Ele quer para você. Eu não sei qual que é a água profunda que Ele vai mostrar para você, mas deixe Jesus mostrar agora a água profunda que Ele quer que você avance. Às vezes você está perdendo tanto tempo naquele trabalho, naquele lugar, naquele grupo de pessoas, e Ele quer te mostrar outras águas, outros mares para você avançar. E eu peço, Senhor Jesus, pelo Teu nome, pelo Teu sangue, Jesus, revela para cada um que está agora participando dessa gravação quais são os mares profundos que precisa avançar. Revela, Jesus, para cada um os mares profundos que precisa avançar. E Jesus está também te revelando o percurso para você chegar lá. E mesmo que você não descubra ou não tenha contato com tudo agora, mas Ele vai daqui para frente, desse dia em diante, ir revelando aos poucos a você escolhas, percursos, projetos, pessoas, para você avançar a águas mais profundas de uma vez por todas. Ele quer tirar você do raso. Ele quer que você acesse a graça dele. Deixe Jesus mostrar para você agora as águas profundas suas. Senhor Jesus, eu também te apresento os pedidos que Tu bem conheces, Senhor, que já foram aqui, te entregues tantas vezes. Enquanto revelas, Senhor, as águas profundas de cada um desses, mais uma vez eu te entrego as intenções particulares de cada um desses que estão aqui participando desse tratamento, Senhor. E Jesus continua mostrando para você as águas profundas que Ele quer que você avance. E
de repente começa uma outra presença você sentir perto de você. É Miguel, que por ordem do Senhor, ele agora vem próximo de você. Em nome da presença divina, do Deus que é Pai, Filho e Espírito, eu invoco agora a luz protetora libertadora de Arcanjo Miguel. Miguel Arcanjo, príncipe da luz, nos colocamos diante de ti com fé, humildade e coragem. Pedimos que nesse instante desça o escudo azul de proteção divina, para que nenhuma energia de medo, sombra, obsessão, magia, negatividade possa nos alcançar e impedir de irmos a águas profundas. Que esse escudo se torne um campo de força impenetrável, envolvendo o corpo, a mente, as emoções, o espírito de cada um desses que estão participando desse tratamento, dessa quaresma de Arcanjo Miguel. Tudo isso em perfeita harmonia com a vontade de Deus. E Miguel também te entrega uma espada para cortar toda a ilusão, romper os laços de dor e aprisionamento, abrir os caminhos para a verdade, a vitória e a justiça divina. E essa espada é a vontade superior de Deus. E que através dela nós podemos combater as trevas internas e externas, sempre em alinhamento com Cristo. E agora você recebe esse escudo da proteção divina, a espada da libertação e da verdade. Agora você está protegido, livre, invencível. E Miguel te convida a ser um guerreiro de luz, porta-voz da fé, guardião da verdade, defensor da justiça divina. Miguel agora vai saindo e mais uma vez Jesus vai chegando perto de você. E na mão de Jesus tem um cálice. E nesse cálice tem o seu sangue. O sangue derramado lá no alto da cruz. Jesus pega esse cálice e derrama sobre a sua cabeça e te unge com o sangue. E de hoje em diante nada vai atrapalhar você. Nada mais vai te atacar. Porque você está revestido, ungido no poder do sangue. Continue a sua meditação. Mesmo que a gravação encerre, continue você essa meditação. Converse mais e mais com o Mestre. Cura e libertação chegou na sua vida hoje mais uma vez. E hoje você pode
se permitir ir a águas mais profundas. Sou grato a toda a espiritualidade que acompanhou esse tratamento, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Que a bênção, que a paz do Deus eterno e todo-poderoso chegue a cada uma dessas pessoas, que agora estão revestidas pelo escudo da proteção divina, ungidos pelo sangue de Jesus e avançando em águas mais profundas. A gravação vai encerrar, mas continue a sua conexão com o divino, com a espiritualidade que está aí presente com você. Gratidão, gratidão, gratidão.